Você sabe qual é o impacto que uma memória pode causar na sua saúde, na sua biologia, no seu organismo e, consequentemente, nos acontecimentos da sua vida? É disso que eu quero falar hoje. Eu sou Rafael Ferreira e a gente vai trazer aqui, eu vou trazer o assunto para a gente construir um raciocínio e começar a entender como o nosso organismo funciona e qual é o impacto que as memórias têm na nossa vida. Por que isso? Porque isso vai levar a gente a compreender o que é uma constelação familiar, o que é essa abordagem, a técnica da constelação familiar ou constelação sistêmica. Então, as memórias, elas estão distribuídas de várias maneiras. Então, no nosso organismo, como o nosso cérebro é muito simbólico, então essas memórias são distribuídas das diversas maneiras possíveis. Então, a gente fala que nós temos memórias dessa vida, memórias que a gente vai armazenando desde o momento da nossa concepção, desde quando a gente está lá no processo gestacional, no nascimento e ao longo da vida. Essas são as memórias centrais ou memórias que a gente vai desenvolvendo nessa vida. E o nosso organismo, ele funciona com memórias. Então, a gente tem basicamente um cérebro límbico, que é o cérebro emocional, e o cérebro cognitivo, que é o cérebro racional. E o nosso sistema, ele gosta de memória, então ele forma memória automática. Por quê? Porque isso faz a gente conservar energia e se tornar mais eficientes. Então a gente tem um gasto menor energético quando a gente tem memória e a gente se torna mais eficiente. E isso é como funciona o nosso sistema. Então, a priori, a gente tem a memória RAM, igual do computador, registro automático de memória. O nosso inconsciente está armazenando, o nosso organismo, o nosso cérebro está armazenando constantemente processando memórias e fazendo armazenamento de memória. Isso é registro automático de memória. E imagina a quantidade de memórias que a gente não armazena em todo o nosso desenvolvimento gestacional e infância, das quais a gente nem faz ideia que elas estão lá, porque elas vão se tornando inconscientes. Essas memórias, como que elas são armazenadas? Então, a gente tem uma cientista que já faleceu, mas que conseguiu, através dos estudos dela, comprovar que nós temos receptores de memória nas nossas membranas celulares. Então, na membrana celular de cada célula tem uma pele, né? Há uma camada que envolve ela que chama membrana. E aí dentro dessa membrana tem todas as organelas, as estruturas celulares, inclusive o DNA que fica no núcleo. E essa membrana, ela tem receptor de memória. Então, a membrana celular com receptor de memória, ela está pronta para receber as memórias que são formadas. A memória, ela é formada por repetição ou por algo que tem intensidade, tem impacto, que a gente diz que é emocional. E Kantzepert, ela conseguiu mapear e descobrir que uma memória ela é formada por um peptídeo, que é uma pequena molécula que contém informação. E nesse peptídeo, quando só está o peptídeo, a gente diz que essa memória ela é neutra, porque ela não tem um impacto direto celular, porque a linguagem que as células entendem são as emoções. Mas elas entendem o que está escrito no peptídeo. Mas quando a gente diz que tem impacto, que causa algum tipo de reação, ou uma reação de crescimento, ou uma reação de proteção, é quando a gente tem uma emoção associada, que é descrito por Kantzepert como um ópio, um opioide. Então, nós produzimos o peptídeo e o opioide, e ela chamou isso de moléculas de emoção. Então, quando essas memórias vão sendo formadas, elas podem ser só o peptídeo, que ela é neutra, ou elas podem vir armazenadas com uma emoção com o ópio associado. Quando tem o ópio, ela vai ter um caráter que é uma memória boa, uma emoção boa que traz sensações boas como amor, gratidão, compaixão, alegria, né, aceitação. E nós temos as emoções, o ópio, que pode ser considerado como algo incômodo, que são as emoções como tristeza, medo, raiva, insegurança, dentre outras. Quando a gente tem
associado a esse peptídeo, essa memória, o ópio, que é de característica incômoda, então essa emoção que é incômoda, para a célula, naquele receptor de memória, é uma ameaça. Então, como ela entende que aquilo é uma ameaça, isso desencadeia no sistema celular, na membrana, uma informação que ela tem que se proteger. E aí ela entra em reação de proteção, chamada reação de estresse. Então, quando a gente fala que a gente está em reação de estresse, a gente está se sentindo ameaçados. E a sensação de ameaça, ela causa reação de proteção. Então, essa reação de proteção é a mesma reação de a gente estar estressado. Na reação de proteção, o que acontece com essa célula? O DNA, por consequência, como está em ameaça, ele não pode gastar energia. E, em média, 90% do nosso DNA vai atuar no metabolismo, liberando expressão gênica. O que é a expressão gênica? É quando você precisa de uma informação para produzir uma proteína para que ela faça o metabolismo acontecer. Então, como que funciona? A gente recebe estímulos o tempo todo, o organismo está captando esses estímulos, aí a membrana celular recebe e dá o comando para o DNA executar o metabolismo, executar a proteína que precisa ir para o metabolismo, e aí isso faz com que o organismo vai se adaptando às situações externas, às situações que a gente está tendo, está em contato, que estão acontecendo. Então, por exemplo, começou a ficar muito quente, começou a ficar frio, eu preciso resolver uma situação, agora eu vou descansar. Então, são as reações às situações que vão acontecendo. E essas situações, elas vão trazendo para a gente, né, essas adaptações, que vão sendo feitas como? Através desses comandos, chega lá na membrana, a membrana vai lá e pede para o DNA executar o metabolismo, e aí produz a proteína necessária e o processo vai acontecendo. Quando essa célula tem uma memória e essa memória está contida com esse ópio que é entendido como desconfortável, como uma sensação ruim, é uma ameaça. E por ser ameaça, a cadeia de DNA ela vai ficar como que bloqueada. Então a expressão gênica ela fica bloqueada porque precisa conservar energia. Para quê? Para bater ou para correr, que é a situação de fuga. E com isso, o metabolismo precisa fazer adaptações, porque expressões gênicas, códigos que precisavam ser liberados, naquele momento não vão ser. E aí o organismo precisa adaptar para poder fazer o metabolismo acontecer. Isso chama compensação, chama adaptação. O problema é que quando isso se torna uma memória, então ela passa a ser inconsciente. Ela vai acontecer mesmo que a gente não esteja pensando ou passando por uma situação. Porque para o organismo, ela está acontecendo constantemente. E aquela célula passa a entrar em reação de proteção. Agora imaginem quando essas memórias vão se somando. Então elas vão sendo acumuladas no nosso sistema, que é chamado sistema de crenças, nas nossas memórias. E conforme elas vão sendo acumuladas, quanto mais memórias associadas às emoções ruins, mais adaptação o nosso corpo vai fazer, o nosso sistema fisiológico vai precisar fazer. Porque mais bloqueios nós vamos ter. Eu estou falando baseado em estudos científicos. Então, Candice Pert mapeou que nós temos receptores de memórias e que a memória ela é feita, né, por essas moléculas, que é o peptídeo e o opioide. E o Bruce Lipton, ele estudou, dentro das pesquisas dele, e comprovou que a membrana celular é o cérebro da célula. E o núcleo, o DNA, é como um sistema reprodutor. Ele reproduz o que está sendo comandado. Que isso também revolucionou a nossa forma de entender a biologia e de entender como as coisas acontecem. E, somado a isso, nós temos o Instituto HeartMath, que estuda muito o efeito das emoções sobre o DNA e o coração. E dentro desses estudos, eles fizeram estudos que comprovaram que emoções boas, emoções como alegria, gratidão, amor, compaixão, faz com que a cadeia de DNA fique na sua melhor expressão gênica, na sua melhor performance. E isso facilita muito o metabolismo. E que quando o inverso acontece, que são as emoções que eu disse que são incômodas, desconfortáveis,
como raiva, tristeza, medo, insegurança, ansiedade excessiva. Então, elas despertam a reação de proteção. E aí a cadeia de DNA fica bloqueada, parcialmente bloqueada, a expressão gênica fica comprometida. E isso faz com que o metabolismo aconteça de uma forma adaptativa. Por quê? Porque ele tem que conservar energia. E o metabolismo gasta muita energia. Então, para bater e correr, eu preciso naquele momento conservar energia. E esse sistema, ele é extremamente eficiente. Não é que é um sistema ruim, não, ele é excelente para nós. O problema está quando isso passa a ser constante, isso se torna uma memória. A partir do momento que virou memória, isso passa a ser inconsciente e o organismo age dessa forma. Então você passa a entrar no estresse crônico. E sob estresse crônico, as consequências elas vão ser catastróficas no futuro. Por quê? Porque isso vai gerar problemas como diabetes, como doenças cardíacas. Por que eu estou citando diabetes e doenças cardíacas? Porque sob estresse, o nível de açúcar no sangue aumenta. Para quê? Para dar energia para a gente combater. Agora imagina isso de forma constante. Aí o organismo vai entender, vai começar a criar uma resistência à insulina, os receptores de insulina, porque o açúcar, a glicose está muito alta no sangue e isso vai começar a gerar um processo e pode desencadear diabetes. O outro problema cardíaco, porque a adrenalina acelera o coração. Então, adrenalina e cortisol o tempo todo atuando e fazendo o coração entrar num ritmo, que é o ritmo do caos. Um ritmo eletromagnético estudado pelo Instituto HeartMath, chamado de caos. Por quê? Porque faz o coração ficar estressado. Então, o coração passa a ter uma frequência maior e isso vai sobrecarregando o músculo do coração. E isso começa a desencadear problemas cardíacos. Quando a gente está sob reação de estresse, isso aumenta o processo inflamatório. E processo inflamatório aumentado pode começar a gerar o quê? Um aumento do colesterol, um aumento nas placas ali na parede dos vasos, e isso gerar outras consequências. Então, o estresse crônico ele vai gerar ao longo do tempo grandes problemas. E é isso que acontece quando a gente olha na perspectiva biológica celular. Quando a gente vê essas memórias armazenadas lá, nesse formato. Por isso eu comecei esse vídeo falando de memória, porque a memória tem um impacto direto na nossa vida, na nossa saúde e na nossa forma de se comportar. Por quê? Porque se nós temos memórias associadas às emoções ruins, isso é trauma. E quando a gente tem como trauma, além de acontecer os bloqueios na expressão gênica lá no DNA, a reação de estresse, de proteção, de ameaça, ela gera também uma diminuição do fluxo sanguíneo nos órgãos e aumenta o fluxo sanguíneo nos braços e nas pernas, para que a gente tenha força física e a gente tenha, né, condição de ou bater, ou atacar, ou correr, fugir. É luta e fuga. A nossa capacidade de pensar naquele momento, ela vai ser reduzida. E aí o discernimento fica comprometido e a nossa capacidade de ter soluções também. Por quê? Porque agora eu não tenho que pensar em nada, eu tenho que pensar em ou eu bato ou eu corro, porque eu tenho que sobreviver. Eu estou sob ameaça. Essa é outra consequência. E aí essas consequências vão ao longo do tempo trazendo problemas, porque os órgãos ficam menos irrigados de sangue, isso aumenta a toxicidade, porque as células vão produzindo catabólicos, que é o lixo celular e que precisa ser limpo e renovado através do sangue oxigenado. E isso vai acontecendo numa menor proporção. Então começam a gerar problemas, inflamações nos órgãos. E sem falar que o sistema imunológico fica também reduzido. Então nós ficamos suscetíveis a doenças, né, pegar doenças mais externas, doenças virais, então vírus, bactérias, fungos, e isso vai comprometendo todo o nosso sistema. Olha só como uma memória pode causar um grande impacto na nossa vida. E por isso que eu comecei falando sobre memórias, para a gente entender como a nossa biologia acontece. Entendem isso, pessoal? Então, no próximo vídeo, eu vou explicar um pouco sobre as memórias na perspectiva dos nossos antepassados.
o que a herança genética e epigenética pode acarretar, como essas memórias dos antepassados influenciam a nossa vida, para a gente começar a entender também os níveis de memórias, porque eu comecei falando de níveis de memórias, e eu só falei das memórias centrais, ou memórias dessa vida, então, das memórias que a gente vai adquirindo ao longo da vida, e olha já o impacto que elas têm. Agora imagina as memórias vindas dos nossos antepassados, que é explicado pela epigenética, e o impacto que isso tem de forma totalmente oculta, inconsciente. Então, para a gente entender isso, num próximo vídeo eu vou falar sobre as memórias epigenéticas. Então é isso, pessoal. Até mais.